Fala pessoal, boa noite. Vão chegando aí. Olha aí, Aê! tá formado o time. E aí, turma, Fala tudo Léo, bem? boa noite. Fala Emílio, boa noite. Boa noite. Beleza, beleza, bom vê-los. Que bacana estar com vocês aqui. Satisfação. Fala Léo, pode falar. Eu tô Deu uma Douglas, farinha aqui. eu tô me sentindo aqui, Douglas, ex-São Paulo, que compôs o elenco do Barcelona, no meio de Messi, Suárez, Neymar. Ai, ai, ai. Essa é a sensação aqui. Eu tô Que me sentindo isso, assim no meio dos cara? meus livrinhos aqui, ó. Peguei um monte de livrinho de futebol que depois eu mostro pra vocês, mas tem muita coisa. Ah, Uns bichos aqui, ó. Tem coisa pra eu dedéu, tenho, né? eu tenho uma surpresa para Eita, você, viu, Aqui, Emílio? ó. Aqui, ó. Tem muita coisa boa aqui. eita, meu irmão, Abri o armário de livro aqui. hoje tem show Abri o então. armário de livro de futebol, ó. E aí, meus caros, tudo bem com vocês? Bacana. Estamos aí. Pessoal Tudo que tá bem? assistindo, eu queria que nos comentários vocês falassem se o áudio tá ok, se estão ouvindo bem o que a gente tá falando. Eu tô ouvindo bem os meninos aqui, mas se vocês não estiverem ouvindo, falem aí, beleza? Acho que eles também estão me ouvindo bem. Gente, eu queria primeiro começar com vocês se apresentando. Felipe Fontes está online aqui, ele disse, a camisa do Flamengo para o Emílio. O reverendo Felipe Fontes disse aqui. Ó, a gente combinou sem palavrão. Se for começar com palavrão, já vou sair, já tô avisando. Olha, ele proibiu algumas palavras, ele bloqueou as palavras Eu do silenciei Flamengo. termos. Foi. Ferramenta silenciar Gabigol. termos. Gabigol, Flamengo, Impôs BBB. condições. Essas coisas são frequentemente silenciadas no meu Twitter. E foi a condição para essa live acontecer, né? Natan tava querendo vir com camisa do Flamengo. Eu já falei, não, mas para. Não, e Isso olha aqui só, eu ia isso colocar é a live bandeira de do nível. Flamengo. Que isso, Oi? bicho? Isso aqui é live de nível, cara. Não é zoado, não. Eu ia colocar uma bandeira aqui do Flamengo aqui atrás, mas eu disse, não, rapaz, eu não vou ser tão ousado, não. Ia Tá ser lá o muito livro do Emílio assintoso, ali, ó. bicho. Bem aqui. Deixa, ele tá lá, bonitão. Tem um deles aqui também, ó, o bichão aqui. O Léo também tá com ele aí. Vocês não me fazem inveja. Eita! Pessoal, eu queria que vocês dois primeiro se apresentassem brevemente, falassem um pouquinho de vocês, para quem está chegando agora e ainda não conhece, e, enfim, que pudessem conhecer um pouquinho de vocês antes da gente começar a falar do que a gente quer falar. Vai, Léo. Você que é mais novo primeiro. Bem, obrigado, queridos. Bem, eu sou o Leonardo, né, Galdino. A gente se conhece aí das redes. Sou torcedor do Sport Recife, apesar do Natan ter colocado na minha biografia, né, Ué, como palmeirense, porque eu também sou. sim. E é curioso isso. Depois eu posso até contar um pouco por que eu gosto do Palmeiras. Mas enfim, sou cristão, né, casado com a Adna, tenho 2 filhos e uma filha a caminho, está na barriga. Sou pai Uhul. de Lucas e Pedro. Vem uma galdininha E aí. se Deus quiser, de Júlia. Sou apaixonado por futebol, desde que me entendo por gente, que eu gosto de futebol, que eu jogo futebol. E é isso. Então, sou da Igreja Presbiteriana do Brasil e gosto também de escrever sobre teologia, literatura e dar pitacos também sobre futebol. E Bacana, minha Léo. grande inspiração cronística esportiva é Nelson Rodrigues, a minha e do Natan. Oh, com certeza, Nelson Rodrigues, sem dúvida alguma. Amo demais. Vamos falar dele aqui. Emílio, passa a bola para ti. Sei. Beleza, eu tô vendo que tá aparecendo a parmeirada toda aí, ó. Regina Garofa é Palmeiras, Allen Porto é Palmeiras, Helder Cardinha é Palmeiras. O que tá acontecendo aqui nessa live? Vocês combinaram com a parmeirada, né? Então tá Mas tudo bem. porcada chegando, a porcada. Vamos lá, eu sou Emílio, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e em particular da Igreja Presbiteriana Semear aqui em Brasília. Também louco por futebol, torço principalmente para o São Paulo, é meu time brasileiro, time do coração, mas gosto muito também de futebol internacional e tem aí um amor em cada país, sendo o Barcelona o principal deles.
Mas tem outros. E sou louco não somente por assistir futebol, mas sobre ler sobre futebol. Tava juntando aqui, ó. Fui procurando quanto livro sobre futebol tem aqui, ó. Poxa. Futebol de todo jeito, meu povo. Coisa linda. Por exemplo, tem esse livro aqui do Jonathan Wilson, que eu amo, que é Atrás da Cortina. Um livro só sobre futebol no leste europeu, indo de país em país. Temos também um que você acha em português que é muito legal, que é do Axel Torres, se chama 11 Cidades, editora Grande Área. Então, assim, tem um monte de livro de futebol. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer no meu tempo livre é assistir futebol e ler sobre. E gostava de jogar também. Hoje eu não jogo mais. Mas Poxa. joguei, velho. Eu acho que é isso algo que todos nós temos em comum, nós três aqui, né? A diferença é que eu torço para o atual campeão brasileiro. Eu acho que seria essa a maior Eu não diferença. acompanho entre a futebol gente brasileiro. aqui. Não sei. Grande coisa. Só acompanho futebol internacional. Assim. Mas, sem dúvida, também no meu tempo livre, amo ver futebol, amo acompanhar, amo jogar também. Tive um deslocamento no ombro ano passado jogando futebol. Inclusive, o rapaz já está online aqui, o rapaz que me deu a entrada, que deslocou meu ombro. Eita. Eu já vi ele aqui. Alex, um abração para você. Obrigado, meu irmão. Mas estamos juntos, ele é lá da igreja. Mas tá tudo bem já. E primeiro assunto, na primeira pergunta que eu faria para vocês, é exatamente por que nós amamos tanto futebol. Por que futebol é tão apaixonante? Por que ele move tanta gente? E por que tanta gente é encantada por futebol, por esse esporte em tantos lugares do mundo? O que é que fez desse esporte o mais popular do mundo, aquele que é mais praticado em todos os países do mundo, seja qual for a classe social, econômica? Essa é uma pergunta bem profunda, né? E bem interessante mesmo. E, de fato, a gente poderia dizer que o futebol é a linguagem internacional, mais do que o cinema, mais do que o inglês, mais do que qualquer outra coisa, né? Você encontra, de fato, em vilarejos no meio da África, você vai encontrar crianças usando a camiseta de Pogba, ou de Cristiano Ronaldo, ou de Messi, ou alguma coisa assim. Você encontra em praticamente todos os lugares da Ásia. Não é que é o esporte mais popular de todos os países da Ásia. Por exemplo, a Índia é muito mais do cricket do que do futebol. Mas é um esporte internacional, de fato. Você encontra realmente muita gente que ama e joga e segue. Eu acho que algumas das questões são a relativa simplicidade das regras e a facilidade de você montar um jogo. Você precisa de 2 times e algo parecido com uma bola, que pode ser um coco, pode ser alguma coisa qualquer que rode mais ou menos. Você simula gol, seja com uma parede, seja com 2 sandálias fincadas na areia, seja o que for, e você tem aí um campo de futebol improvisado. Então, é um esporte muito fácil de ser jogado em qualquer lugar, na sala de aula, no recreio, na sala de estar, quando os pais não estão vendo. E é um esporte que se tornou realmente um amor internacional. Bacana, Emílio. Isso mesmo. Léo? Eu acho que o Emílio sintetizou tudo aí, né? Importante ao futebol. E eu posso, assim, falar apenas para abordar o assunto de um prisma diferente, assim, da minha própria experiência, né, com o futebol. As memórias mais remotas que eu tenho da minha infância remetem ao futebol. A memória mais remota que eu tenho da minha infância é a morte de Raul Seixas em 89, e em 1990 eu tinha 5 anos, quando o Brasil foi desclassificado pela Argentina. E eu lembro como se fosse hoje, né, não do jogo em si, porque provavelmente eu vi o jogo, mas eu não lembro do jogo em si. Mas lembro que quando acabou o jogo, eu saí com o meu avô para... Eu não sei, eu acho que ele queria sair para espairecer, para afogar as mágoas, alguma coisa assim. E levou o netinho querido para comprar algum brinquedo numa lojinha. E aí eu pedi um futebol de botão. E aí tinha lá os times, né? E eu, claro, escolhi o Brasil. E aí o dono do armarinho lá falou: olha, o Brasil se deu mal, escolhe a Argentina aí, que desclassificou o Brasil. E eu acho que eu acabei pegando a Argentina mesmo, né? Anos mais tarde é que eu vim entender a importância daquele jogo e como ele mexeu com tanta gente.
E foi a partir dali que, né, aquela pergunta clássica das crianças, né? Por que amamos tanto futebol? Porque quando a gente olha para a TV, a gente vê todo mundo com um uniforme parecido e um cara de amarelo ou preto. Porque, pai, que time esse cara joga, né? Aquela pergunta clássica. Não, meu filho, esse é o árbitro. E assim começou a minha caminhada pelo futebol, né? Assim, eu gosto muito de jogar também. E a gente gosta de imitar os jogadores, né? Os craques que a gente via na TV. E de formar laços, né? Com os meus primos, com os meus amigos de infância. Toda a nossa infância gira em torno do futebol. Então eu não consigo pensar assim na minha... eu diria até na minha própria personalidade hoje, nas coisas que eu gosto de fazer, inclusive, se não fosse o futebol, se não fosse a paixão pelo esporte. Eu acho que ele serviu como esse catalisador para muita coisa que eu entendo hoje. Poxa, bacana demais. Futebol é um jogo fácil, né, de jogar. Qualquer pessoa pode colocar uma trave ali com pedra, com sandália, com latinha, pegar uma bola de meia, uma bola de borracha, uma bola de couro, ou criar uma bola de alguma coisa ali na hora. Bola de outros esportes também, bola de tênis, bola de vôlei. Sim, vale tudo. Vale tudo. Aquelas bolonas rosa de praia, assim, sabe? Sim. E mais, acho aquelas que bolas do Chaves. tem a ver também eu nunca entendi como é que o Chaves jogava com aquela bola de bola. E acho que tem a ver também com é um dos poucos esportes em que você pode ter meio que qualquer biotipo e você pode ser um profissional, né? Você pode ser um centroavante de 1,95 m, um zagueirão enorme, armarião. Você pode ser um Iniesta, um cara franzino, pequeno, no meio campo. Você pode ser um Kanté, pois é, que pula mais alto que qualquer outro no campo. Então, todo tipo de físico tem lugar nesse esporte. Não é? Alguns esportes são muito mais moldados a um certo biotipo. Você nunca vai ser um corredor de longa distância em nível profissional se você não for daquele jeitinho keniano, por assim dizer. Você nunca vai ser um nadador olímpico se você não tiver aquele biotipo, aquela altura, aquele tipo de... aquele ombro largo, daquele jeito, assim por diante. Já o futebol... envergadura, né? Aquela envergadura. Já o futebol, ele permite essa democratização de biotipos, por assim dizer. E tem lugar para todo mundo, dá para jogar. Verdade. Inclusive o Roberto comentou aí, ó, Léo, e tem que falar para os jogadores do Corinthians que qualquer um joga, porque eles não estão jogando nada. Isso aí é verdade. Coitado do Roberto, tava um tempão sem assistir futebol, aí foi assistir o Corinthians dele e descobriu que o sonho acabou. Coitado. Tem gente aí no chat aí que é torcedor do Corinthians, do Belo, de muita gente aí daqui do Botafogo da Paraíba que tá comentando aí. Tá mal também o Botafogo, não vai ser campeão aqui paraibano. Tá difícil a situação do Belo. O melhor time da Paraíba é o 13, né? Eu tenho a camisa do 13. Eita, olha aí, olha a polêmica. Olha a provocação, né? Você achou que era só de salário de provocação? É que tem também. Galera... Aliás, eu espero que a gente tenha tempo de comentar sobre o que move o cara a torcer por um time sem nenhuma expressão, né? Ah, sim, isso é muito legal também. Eu acho que esse é um assunto fabuloso. Você viu o vídeo? Aquele livro lá, Leandro Visoli, alguma coisa assim, né? Isso. O carinha lá do Corneta Europa. Sim. Isso. Eu li um capítulo 2 desse. É sensacional, cara. Como o cara pega esse time livro que aqui... você nunca ouviu falar, mas como que o negócio tá na alma da... Sim. Esse livro aqui é um pouco nessa linha também, o 11 Cidades. Ele visita 11 cidades da Europa, vendo times pequenos. É muito legal também. Mas eu não sei se você viu, estava circulando um vídeo de um senhor de 91 anos, torcedor do Colón. Você viu? Sim, até compartilhei aqui também nos meus stories. Sim. Alguns amigos até coisa viram. Linda, né? Verdade. Primeiro título do time, o senhorzinho, 91 anos, nunca tinha visto o time ser campeão. Eles ganharam a Copa da Liga Argentina. E que coisa linda, o velhinho chorando. E as filhas, acho que filha, neta, não sei, todo mundo abraçado, gritando. Campeão, foi um negócio lindo, assim, arrepiante mesmo. E é muito bacana isso, né? Você torce para um time, não porque ele está vencendo, mas é porque é o seu time. E a alegria de sofrer, né? Verdade. Então, o livro que você sugeriu é o A Sombra de Gigantes, o nome do livro. A Sombra de Gigantes. Sim. Leandro Vignoli. Muito interessante. Vignoli, né? Isso.
Muito interessante o livro. Ele fala sobre a paixão, né, de torcedores ao redor do mundo por times de pequena expressão, né? E é o que acontece muito até aqui no Nordeste, no Sudeste, no Sul. Acho que todas as regiões do Brasil tem gente que torce para o Remo no Pará, ou para o Atlético de Cajazeiras aqui na Paraíba, ou para o Brasiliense, né? Emílio aí o Gama também. Times que, vez ou outra, disputam uma Série A, mas na sua realidade eles nunca vão ganhar uma Libertadores ou vão chegar no Mundial, né? E justamente por isso você parece que consegue saborear melhor as pequenas vitórias, os pequenos... Para um time que nunca vai ser campeão da Libertadores, o dia que ganha um jogo é festa. De forma que o torcedor do grande time, às vezes, olha, grande coisa, ganha um campeonato regional, estadual, isso aí a gente ganha todo ano. E o coração não enche do mesmo jeito que o torcedor do time pequeno, né? E acho que essa questão do sofrimento e do torcedor, entra nisso também, a ideia do sofrimento compartilhado, seja com familiares, seja com outros torcedores. Eu lembro um livro marcante que eu li também na adolescência, foi o Febre de Bola. O autor é o Nick Hornby, e ele é roteirista de vários filmes desses de Hollywood, mas ele escreveu um livro sobre o amor ao futebol, que se chama Febre de Bola, e ele é torcedor do Arsenal. Só que ele foi desses que começou a torcer pro Arsenal nos muitos anos que o time não ganhava nada. Que nem o Botafogo aí, que a Sherlock falou, coitado do Botafoguense. O cara começa a torcer nessa fase aqui, vai só sofrer. Mas aí ele fala justamente do coração partido de ir ao estádio com o pai, jovem, e quase ganharem, mas não ganharem. E compartilhar a dor e a tristeza da derrota. E ele fala alguma coisa assim como sofrimento como forma de diversão. É por isso que eu procurei a minha vida toda, sabe? Esse tipo de coisa mesmo. Só um ganha, dezenas disputam. Se só quem ganha é se divertir... Verdade. É verdade. E é muito curioso como esse esporte, né, do futebol, ele no Brasil parece que encontrou a sua casa, digamos assim. Ele é amado, claro, em vários países, é amado na África, é amado no México, é amado na Coreia, mas o Brasil é que ficou conhecido como o país do futebol, né? Isso há muito tempo atrás, lá no início do século XX, enfim. E como é que vocês veem essa relação do brasileiro com o futebol? Por que o brasileiro... O que tem na cultura brasileira que o futebol está tão entranhado, faz tanto parte do brasileiro? O Léo falou que quando ele era criança, ele viu o Brasil ser eliminado na Copa de 90. É muito natural as crianças do Brasil, nem só os meninos, mas até as meninas, crescerem brincando, chutar uma bola. Alguns desistem depois, mas muitas crianças começam chutando a bola. Enfim, é uma das primeiras brincadeiras. Como é que vocês veem essa relação assim do brasileiro, da cultura brasileira do futebol aqui no Brasil? Vai lá, Leozão, contigo. Olha, eu vejo muito pela... O Nelson explora muito isso, né? A questão do ser brasileiro. O futebol, ele meio que devolveu ou tirou o brasileiro do seu complexo de vira-lata, gente. E é muito curioso que isso tenha acontecido, porque até então não nos enxergávamos como pais de futebol. E, inclusive, até lá no passado, né, os modernistas, por exemplo, não acreditavam que o negócio ia dar certo. Eu acho que é o Manuel Bandeira quem vai falar, ou é o Graciliano Ramos, que vai falar que o esporte no Brasil deve ser capoeira, murro e faca. Esse negócio de futebol para gringos e tal. Né? Infelizmente, ele não viveu tempo suficiente para ver o Brasil ser campeão mundial pela primeira vez. Então, eu acho que essa capacidade que o brasileiro tem de se adaptar às situações mais diversas, né? Infelizmente, é uma capacidade tanto para o bem quanto para o mal, né? O Emílio comenta no livro dele. Eu gosto muito da parte que o Emílio vai falar sobre a questão de como a queda afeta, né, o esporte. E aí a gente vê jogadores utilizando de artifícios desonestos mesmo, né, para ganhar um lance, como o Emílio cita lá o caso do Nilton Santos, né, que cometeu o pênalti, aí passo adiante lá na linha da grande área para o juiz pensar que a falta foi fora, enfim. Um jogo crucial.
Mas há outras características que essa questão do drible, né, da ginga, Sim, essa é a característica principal do futebol brasileiro. E e é curioso quando a gente olha meio que o momento em que o Brasil vivia de uma crescente invasão de idiotas da objetividade, né, como fala Nelson, de uma mentalidade mecanizada, né, como que se quisesse tornar o ser humano um robô e padronizar todo mundo tem que fazer a mesma coisa, o copydesk, né, o texto não tem mais a característica do autor, então você pega o copydesk e todos os textos ficam iguais, né? É o equivalente aí da harmonização facial, digamos assim, hoje, que é todo mundo com o mesmo rosto, mesmo desenho de rosto. Então, isso acontecia com o Nelson lá na questão do jornalismo e meio que tentou-se fazer isso com o futebol, né? Então, a partir do momento que o futebol ele incorpora essas características de padronização, todo mundo jogando da mesma forma, é algo que perde completamente a graça. Então, o brasileiro, eu acho que ele conseguiu se diferenciar nesse sentido, né? Com grandes craques do passado, né? Com os pioneiros do drible, né? Da finta, da rincha e tantos outros, o próprio Pelé. Dizem que o cara não era driblador, mas a gente vê altos vídeos aí de sim, milhares de canetas que ele distribuiu. Então, e eu acho que o ápice disso é a seleção de 82, que apesar de eu sequer era nascido, o Emílio já era, mas todos são quase unânimes em dizer que foi a melhor seleção, não somente brasileira de todos os tempos, mas talvez a melhor seleção de todos os tempos da história do futebol. Alguns vão. Foi o time que fez com que o mundo se encantasse com o futebol. E era o Brasil, né? Éramos o Brasil. Infelizmente, a tragédia Sarriá impediu, né, que fôssemos campeões, mas ninguém tira o brilho que foi essa seleção. Então é isso. Eu acho que é muito, muito característico do nosso povo. Com certeza. E vale dizer também que, embora a gente tenha essa questão do futebol brasileiro, ele é amado, admirado no mundo todo, e é verdade, mas que às vezes a gente tem uma certa arrogância, inclusive, quanto a isso. E eu digo não só em relação Sim. aos verdade. jogadores. Você vê, tem 12 anos aí que o Brasil não tem um jogador como o melhor do mundo, que seja. Não tem, 12 anos, é mais de uma década, né? Desde o Kaká em 2007 ou 2008 por ali, 2007 eu acho. Que a 14 gente não anos, tem o melhor. 14 anos já. 14 anos, o melhor jogador do mundo. Mas também em termos de torcida, sabe? O brasileiro gosta de pensar que ele é o maior apaixonado por futebol do mundo. E eu não sei se isso é verdade, não. Eu sei que os turcos são completamente loucos por futebol. Eu já vi entrevistas do Alex, que jogou há muitos anos, contando sobre os estádios deles. Eu vejo, por exemplo, o campeonato alemão. Você é estádio lotado todo jogo. E não estou falando do Bayern e do Borussia, mas dos times médios, que botam um público que nenhum time brasileiro bota, os ingleses e assim por diante. Então, Os próprios o brasileiro ingleses. é assim. O campeonato inglês, você tenta conseguir um ingresso para assistir o Liverpool jogar em Anfield. Pra você não consegue. Pois não é. consegue. É realmente lotado sempre, sempre. Barcelona Até bota a segunda 80... divisão, né? Você vê, o Barcelona bota 80 mil torcedores todo jogo. Pode ser um jogo de meio de semana contra o Alavés ou coisa assim, vai ter lá 80 mil torcedores. Ou seja, às vezes o recorde de público do Campeonato Brasileiro é a média de público de alguns desses grandes campeonatos. E, claro, tem razões e razões para isso, mas a gente não pode ser míope de achar que o brasileiro é o povo que ama e entende de futebol. É uma paixão global mesmo, não é a paixão brasileira. Verdade, exatamente. Essa identificação que o brasileiro tem, eu e o Léo estava falando sobre a questão da mecanização do jogo, né? O brasileiro sempre teve a característica do drible, né? Como algo muito, muito forte, né? No futebol, a liberdade para se driblar, para se jogar bonito. O futebol brasileiro sempre teve essa identidade. Às vezes perdia, como aconteceu em 82, mas ninguém duvidava que o futebol brasileiro era o mais bonito. Não em todas as Copas foi o mais bonito, mas
ficou, né? Marcou essa perspectiva, assim. O alemão é aquele futebol mais tático, os italianos é aquele futebol que tem uma defesa muito forte, e os franceses são muito técnicos também, mas o brasileiro tinha aquela ginga, aquele drible, aquela característica de fazer algo, meio que desobedecer a tática, né? E favorecer o lance individual, a jogada criativa, a jogada que saía do comum. Vocês acham que houve uma queda nessa característica do futebol brasileiro? Vocês acham que perdeu um pouco de qualidade? A nossa seleção hoje já não é mais a mesma que foi algum tempo atrás? Veja, certamente a nossa seleção não é a mesma de algum tempo atrás. Eu acho que você compara o nosso time titular com o de alguns anos atrás, é inferior, sim. Mas também a gente já teve outras safras ruins, estava conversando com os amigos que gostam de futebol todos os dias, nos anos 90. A gente teve também uns times que a gente olhava assim e achava bem duvidoso. Mas eu não sei, Nathan, se é uma simples questão de o Brasil entrou na onda europeia e por isso perdemos a qualidade. Eu acho que no final das contas o nível do futebol no mundo todo se elevou tremendamente. Então, se de repente você fazer uma tática meia boca com os improvisos dos craques resolvia, hoje tática meia boca com o improviso dos craques não resolve. Porque você tem seleções muito bem treinadas, muito bem preparadas, fazendo táticas modernas com, sei lá, jogo de posicionamento ou tantas outras coisas que vão sufocar o craque brasileiro lá, que dribla 1, dribla 2, dribla 3. Houve uma sofisticação tática no futebol muito grande nos últimos anos. Recentemente li esse livro sensacional que vou mostrar para vocês. Zonal Marking, do Michael Cox, do Ajax a Zidane, como foi feito o futebol moderno. Ele é um livro aqui de 400 páginas sobre a história da tática contemporânea. E a gente vai vendo como o Brasil foi ficando para trás de certa forma. Então sim, a gente continua produzindo jogadores muito habilidosos. Só que se houve um tempo em que meramente o cara ser habilidoso e bom de drible e uma jogada de improviso resolvia, hoje o futebol mundial em geral aprendeu a contrabalancear isso e a anular esse tipo de coisa. Você bota um N'Golo Kanté que vai aparecer na sua frente, não importa quantas vezes você o drible, ele vai estar na sua frente. Ele vai estar pronto para te pegar. O Jason do futebol. Ele é o Jason do futebol, bicho. É apavorante aquele negócio lá. É verdade. Então veja, talvez o que a gente devesse eu vejo muitos treinadores brasileiros como eles estão na média muito aquém dos treinadores internacionais. Tanto que você vê quando vem o JJ para o Brasil e pega os mesmos jogadores e consegue fazer algo diferenciado. Alguém que simplesmente tem um entendimento tático diferente da coisa. Você vê o treinador do Palmeiras e alguns outros quando vêm e parece que tiram leite de pedra. E não é porque eles necessariamente são o melhor técnico do mundo. Muitos deles nem têm espaço na Europa ou nas principais ligas. Mas você vê vários desses grandes homens como o Tuchel, o Flick, o próprio Pep Guardiola. Verdade. Outro dia eu estava conversando com meu avô quando ele estava assistindo a semifinal da Champions, eu acho. Meu avô escreveu e falou assim: parece que eu estou vendo outro esporte. E parece mesmo outro esporte. Em termos de aplicação tática, de velocidade de passe, de movimentação dos jogadores. Muitos dos nossos jogadores são isso. Joga a bola no rapaz habilidoso e torce para ele tentar alguma coisa. Verdade. Léo. E isso assim fica muito marcante ou caracterizado quando a gente, por exemplo, pega um tape, dia desses, uma emissora, eu não lembro agora se foi a Rede Globo, que transmitiu os jogos da Copa de 70, não foi? Não sei se vocês chegaram a ver. Sim, em HD. No Sport TV. Bem, acho que foi o Sport TV. 70, isso. 82 também. Pronto. E a gente olhava, eu assisti alguns jogos desses que foram retransmitidos e assisti a final, principalmente Brasil e Itália. Era um jogo completamente diferente, era um ritmo outro. Né? Você meio que não acha graça, você olha como fulano é tão celebrado, esse cara lentão. O Gerson pega a bola, dá uns 5 passos, ninguém nem chega perto dele. 5 passos, cansa, parece um bicho preguiça andando. Para no campo, pra fumar durante o jogo, sabe? Os negócios assim. Tranquilo. Jogando de brinco. E aí você vê... e aí você
você vê que alguns jogadores se sobressaíam, né, como o próprio Pelé, porque de fato ele fazia coisas que para sua época já estavam, já era um pouco além mesmo do que era feito. Mas, de modo geral, grosso modo, o jogo era aquele. Então, hoje, quando você olha, evidentemente, futebol, é completamente diferente o jogo, né? É muito mais veloz, é um jogo de muito mais contato. Os jogadores, eles são quase que uns fisiculturistas, né? Os caras, eles São se caras que aplicam mesmo na questão conseguem correr 10 quilômetros por jogo, sendo que Sim, alguns profissionais 15 na década de quilômetros. 70 corriam 3, 4. Uhum. Exato. Então, de fato, a nossa percepção. É por isso que eu também não gosto muito de fazer comparações. Eu não gosto de comparações tipo assim, quem foi maior? Zico ou Ronaldinho Gaúcho? Eu não gosto dessas comparações porque elas são anacrônicas completamente, né? É claro que eu gosto de dizer assim, na época dele na época foi Zico, na época do Bruxo foi o Bruxo, na época do Pelé e assim por diante. Uhum. Porque eram propostas completamente diferentes. E agora eu acho curioso como que a percepção do futebol ela também muda a nossa percepção sobre outros assuntos, né? Uhum. Isso aí que o Emílio estava falando sobre a arrogância do brasileiro, isso é muito real. Nós somos o país do futebol, nós somos, né, os melhores e tal. Quando na verdade nós somos obrigados aí desde 2002 a engolir o nosso orgulho e temos que admitir que nós não estamos com essa bola toda mais, né? Eu acho que Como alguém colocou 2018. aí no comentário que todas as derrotas do Brasil foram para Sim. seleções europeias, e Que azar, isso. não somente para as Sim. seleções europeias, mas foi o primeiro europeu que a gente pegou. A gente perdeu a partir de 2006. Porque encontrou o europeu, Sim, caiu. Foi assim em 2006, 2010, 14 e 18. A gente venceu o Chile, venceu a Colômbia, venceu o México, venceu não sei quem. Gana. Mas no Isso. Gana, no momento que exatamente. pegou um europeu, caiu pelo caminho. Foi assim nas últimas 4 Copas. E E acho que veja, jogadores Tá que 2018. faltando jogavam lá. Gana pra gente. Oi? Tá faltando Gana pra gente. Como é o nome do Falou com jogador? a cara séria. Falou com a cara séria. O jogador da França, Léo. O jogador da França que tentou aquela expulsão. Não, eu acho que o Emílio, não sei se o Emílio estava vendo o amistoso da França semana passada contra a País de Gales, eu acho. Não, não Isso. vi. O jogador da França lá que deu um murro nele mesmo para fazer parecer que foi o adversário. Aí, só que o VAR viu que, na verdade, ele se socou. Que bizarro, bicho. Aliás, me diz aí, Léo, você que é bom de previsão e conseguiu tirar o Sissoko do ostracismo, botá-lo num belo trocadilho. Vai dar ou não vai? França na Eurocopa. Começa sexta-feira a Eurocopa. Pois é. O que você acha? Quem que vocês Essa, apostam? essa é a razão da nossa live, né? Essa é a razão da Inclusive, Eu tô nossa apostando na esse é o França. mote, né? Tem Eurocopa, tem Copa Agora, América agora, também, apesar dos pesares, vai ter. Vai ter, vai ter. Mas a Eurocopa é o grande torneio hoje, É outro né? nível de agora, esporte. É. Eu tô bem mais interessado na agora Eurocopa do que na Copa vamos, América. Com vamos, certeza. Emílio, você fala contra isso no livro, mas eu vou fazer somente por uma questão de tornar o negócio mais divertido do que já está. Para vocês que são supersticiosos, vejam bem, 98 França campeã mundial, 2000 França campeã da Euro, 2002 a França não passou nem da primeira fase na Copa do Mundo. Então, Então, só não vê fico quem alerta, quer, né, né? para a França. Só não vê quem quer. Só não vê quem quer, Pois já é. tá Vai desenhado já. ganhar a Euro e não passa da primeira na próxima. Então, cara, Vem uma Senegal aí, ó, e faz um show em cima. o Senegal faz a Eu festa. assisti Diouf, esse jogo com meu lembra? pai, esse jogo aí. Lembra do Diouf? Sim, sim. Lembro. Eu tava vendo com meu pai esse jogo. Papa boba de ovo. E ele. Ô, Só terminar, Léo. Sim.
comemorou o gol de Senegal como se fosse do Brasil. A França tinha ganhado do Brasil na Copa de 98. Todo mundo. E eu fiquei, Eu acho que pai, todo o que tá brasileiro fez acontecendo? Eu isso. fiquei sem entender. Foi a minha primeira Copa assistindo. Eu, pai, que é isso? Porque foi na França, foi na França. Eu acho que, inclusive, o Diouf ele foi eleito o melhor jogador jovem da Copa, né? Alguma coisa assim, Não, revelação, alguma coisa dessa Eu natureza. não lembro, mas eu lembro que 2012, ele eu foi acho bem que... valorizado mesmo. É. Mas e Depois aí? ele sumiu, enfim. A Eu queria Alemanha saber ganhou de hoje, né? vocês, Emílio, qual foi a sua primeira Copa, Emílio? A primeira Copa, a primeira que eu estava vivo A foi primeira, de 82. Mas a primeira que eu lembro foi mas assim, 86. 86. 86, cara. O Brasil lá arrebentando, Careca, arrebentando no ataque, fazendo gol É, até. eu tinha um ano, então. Fez 5 gols, né? O Careca fez 5 gols em 5 jogos naquela Copa. Sim, sim. Foi muito, muito bom. Careca era um monstro, né? Você vê, foi uma média melhor do que do Romário em 94, que fez 5 gols em 7 jogos. O Careca fez Sim, 5 em sim. 5. Infelizmente fomos eliminados aí pela França, né? Sempre a França no caminho. É, Tudo que acontece. sempre a França. A França nos eliminou nos penais. Aquele jogo trágico. Zico errando pênalti. Zico perdeu, tragédia foi. toda. Platini na Mas França. Né? aquele time era bom, cara. Aquele time de TBC era bom. Era a segunda tentativa do Tele Santana, né? E Sim. eu lembro bem dessa Copa. Emílio, Eu não lembro nada porque eu tinha um ano só. o Felipe Fontes novamente disse aqui, Emílio, veste a camisa do Flamengo. Aí o Tarcísio falou, ele veste sim lá no escritório. Tá vendo, Emílio? Eu não sei quem são essas duas pessoas que você está falando. Ô, Emílio, aproveitando que você falou em 86, deixa eu dizer uma coisa aqui. O gol mais incrível de todos os tempos que eu já vi, pelo menos em Copa do Mundo, foi em 86. Não preciso dizer de quem, né? Não precisa dizer de quem. Foi um golaço. Inclusive, o nosso lateral direito, E não só o gol mais bonito, mas... Sim, sim. Não só o gol mais bonito, mas, na minha opinião, a narração mais emocionante de um gol em Copa do Mundo também foi daquele jornalista que narrou esse gol do Maradona. É um clássico. É um clássico. Serpente cósmica, de onde vieste? Obrigado, Deus, por teres criado Maradona. Cara, sensacional. Eu preciso assistir isso. Eu ouço e... Serpente cósmica. Me manda depois esse negócio. Me lembrou o Iniesta de mi vida. Iniesta de mi vida é uma narração especial. Cara, é fantástico. Eu choro. Também. É sensacional. Eu costumo chorar com narrações, sabe? Inclusive, eu falei para o Natan para a gente falar sobre o seguinte: quando você compara um narrador de rádio com um narrador de TV, por que é muito mais emocionante você ouvir pela rádio? É claro que todo mundo prefere ver o jogo na TV, mas a rádio, existe um elemento, Emílio, você como escritor, que o cara da rádio ele tenta fazer com que você veja o jogo apenas ouvindo, Sim. com que você enxergue. Sim. Então ele emprega mais recursos, eu diria, literários, artísticos, ele inventa mais metáforas, ele tem os famosos bordões que são criados. Sim. E os narradores mais sanguíneos, né, mais assim, contundentes, são justamente os narradores de rádio. Quando a gente pega lá tem um bem famoso aí da Argentina que está vivo ainda, que eu não sei se vocês viram ele narrando o gol de Felipe Coutinho contra a Argentina nas últimas eliminatórias. Não vi. 3-0 Brasil. O jogo. Vi não. A narração do cara foi a seguinte: Coutinho toca para Neymar, Neymar toca para Coutinho, Coutinho limpou. Que pedaço de gol acaba de fazer esse boneco? Que pedaço de gol acaba de fazer esse boneco? Felipe Coutinho no melhor estilo brasileiro. E no final, quando o Brasil faz 3-0 com o Paulinho, ele começa a gritar, chama o médico, chama a ambulância, eu vou morrer, eu não consigo imaginar a gente fora da Copa. Sabe aquele drama todo? Sim. Geralmente os narradores de TV se tornaram meio que esses caras que procuram ser mais quadradinhos, né? Mais formais e tal. Uhum. E assim, eu acho que os narradores de rádio eles são mais artísticos nesse sentido. Eles se parecem mais com o escritor do que o narrador. Até o Natan falou, né? De uma Sim. que o Silvio Luiz falou, né? Como é, Natan? A história É engraçado que o Silvio que o Luiz Silvio conta. Luiz, né? O famoso narrador Silvio Luiz, olho no lance, ele deu uma entrevista certa vez
E o jornalista perguntou para ele: por que você não grita gol como os outros narradores na hora que a bola entra? Eles: olha, por que eu vou gritar gol se o espectador tá vendo que a bola entrou? Não precisa dizer se ele já tá vendo. E ele já diz: e aí já fala o nome do jogador, ele já vai direto ao ponto. Balançou. Foi ele! Isso. Às vezes E é esse foi engraçado ele, é porque ele não sabia quem tinha feito o gol. E era o tempo do repórter soprar. É uma tática boa. Às vezes era o próprio Datena, que era o repórter de campo do Silvio Luiz. E o Datena soprava lá. E é curioso. Ronaldinho. É curioso essa questão de narrador, porque, por exemplo, a minha memória de futebol está muito ligada aos narradores, a esses narradores icônicos, né? O Januário faleceu essa semana e eu fiquei bastante comovido. Eu vi uma reportagem sobre ele, eu fiquei bastante comovido. Verdade. Porque é o narrador da minha infância. Né? Tá lá, mais um corpo estendido no chão, Super Ézio, aqueles bordões que ele inventou, né? O anjo loiro, né? Com sábio. Uhum. Eu não sei se Animal, eu não sei se foi ele que apelidou Edmundo de Animal, mas Pode enfim. Era o cara que criou esses bordões que foram os primeiros jogos de futebol que eu assisti com meu pai, né? Final da década de 80 e início da década de 90, era esse cara que narrava. Então, assim, a minha memória de futebol está muito ligada também aos narradores. Eu tenho uma ligação afetiva muito grande, especialmente, eu já falei para a Natan que se tocasse nesse assunto, provavelmente eu ia chorar, que é o Galvão Bueno. Fale o que quiser do Galvão, mas Sim. A narração dele na Copa da minha memória, que é 94, toda vez que eu paro para assistir qualquer gol que seja, eu me derramo em lágrimas, eu simplesmente não consigo. Eu me emociono mesmo sem ter acompanhado. Acontece com o Emílio aí, mas... Quando o Galvão narra, né, aqueles gols de 94, acho que na melhor fase assim, dele, o Galvão, ele emociona todo mundo com aqueles gols de 94. Até porque foi uma Copa meio sofrida, né? O Brasil jogou bem, mas eram jogos muito difíceis em 94. Sim. As outras seleções eram fortes, né? A Holanda, a Suécia, que o Brasil jogou, enfrentou. E cada gol, ele tem um impacto, assim, muito grande. Contra a Holanda, vai Romário! Aquele gol do Branco que o Romário faz Assina, Romário! Assina, Romário! Isso, cara, é fantástico. O Galvão, para mim, aquele gol do Ronaldinho Gaúcho contra a Venezuela, o primeiro gol dele pela seleção brasileira. Olha o que ele fez. Isso. Olha o que ele fez, isso mesmo, famoso, olha o que ele fez. Esse jogo é muito legal, na Copa América de 99, né, esse gol. Isso. Contra a Venezuela. Isso. Essa época a Copa América era bem legal de ver. Aí começou a ter todo ano, assim, parece que tem mais Copa América do que Campeonato Carioca, um negócio que não faz nem sentido. Aí, que tanta Copa América é essa, bicho? Pois é. Copa Centenário, Copa não sei o quê. E assim foi. Mas vamos lá. Aí vai ter Euro, começa sexta-feira. Eu já pus na minha agenda aqui, ó. Cara, vocês têm que ser sábios. O negócio é o seguinte, saiu a tabela... Euro com público. Ponha na sua agenda e fecha, bloqueia. Tem jogos que são imperdíveis. Vai ter França e Portugal, viu? Tem França, Portugal e Alemanha, né? O mesmo grupo. Isso. Rapaz. Vai ser pesado, cara. Vai ser pesado esse negócio aí. Emílio, com a volta do público, hein? Com volta do vai público. Conferir vai ser muito bom isso. Isso vai conferir vai ser muito especial assistir essa aí. Vai ser mesmo. Nas últimas rodadas, inclusive, teve, né, na campeonato inglês, alguns campeonatos tiveram público nas últimas 2 rodadas, mais ou menos. A final da Champions teve público. Inclusive, eu até sugeri que a Copa América, já que estava esse imbróglio todo, fosse feita lá, na Europa. Na Europa. Né, um evento paralelo. Podia fazer no Japão. E o finalista da Euro se enfrentaria o finalista da Copa América e aí teria uma taça especial. Podia fazer um quadrangular, o campeão da Taça Rio, o campeão da Taça Guanabara, o campeão da Euro e da... Porque esse é um campeonato que não faz nenhum sentido, esse é campeonato carioca. Então já que é tudo zoado mesmo, junto com o campeão da Eurocopa, isso é muito massa. É loucura, o carioca é isso, essa loucura. O Tarcísio está perguntando se vão jogar com máscara ou sem. O Neymar é com. Os outros eu não sei. Olha o hater aí, o hater detecta. Você não gosta do Neymar, não, Emílio? Não é que eu não gosto dele como... Eu acho que ele é overrated, né? Eu acho que é um cara que infelizmente decepcionou. Superestimado. Decepcionou no que poderia ter sido.
Eu acho que até mesmo como Robinho e outros. Eu acho que é um exemplo daquilo que eu estava falando mais cedo. Um cara que tem um talento natural excepcional, que aparece, arrebenta, jogou o Campeonato Paulista, arrebentou, jogou muito no Santos, vai para o exterior, começa a aprender um tipo de jogo mais profundo, faz um dos melhores ataques que eu já vi, como coadjuvante, né, junto com Messi e Suárez, mas aí resolve dar o voo solo e ir para o Paris para ser o cara. Só que lá ele não consegue ser o cara, não consegue ser o Messi do time ou o equivalente, por diversas razões. Acho que parte disso é por achar que bastava um pouco, pego a bola, dou uns dribles bonitos e faço o meu gol, sabe? Então eu acho que faltou evolução de jogador. Acho que o Neymar hoje não é superior ao Neymar de 20 anos, e deveria ser. Todos esses caras foram crescendo na carreira. Todos esses caras foram aprendendo novos truques, aprendendo novas formas de jogar, novas formas de pensar. Você pega, por exemplo, um cara que nem o Cristiano Ronaldo, que tem várias fases na carreira, né? Ele tem a de jovem explosivo, jogando na ponta no Manchester United. Habilidoso. Habilidoso, aí no Real Madrid ele se transforma num novo jogador. E agora na Juventus, numa fase já com a idade mais avançada, embora ainda tenha um excelente físico, não é a mesma coisa mais. Porém, ele já mudou o jeito de jogar também. Hoje ele é mais um centroavante matador, muito mais do que um cara que corre com a bola. Então é um cara que soube evoluir no seu próprio futebol e usar os dons que ele tem. E eu acho que isso falta para muitos brasileiros, que ficam meio que nessa assim, não, eu sou bom de bola. Chega aqui, eu meto a caneta e vou para cima. E ficou muito claro isso, por exemplo, na semifinal, quando o Paris foi eliminado pelo Manchester. Pelo menos a mim pareceu isso, que ficou muito assim, joga a bola no Neymar que ele vai fazer uma mágica. E aí ele tentava, passa um, passa dois, só que aí não dá para passar de 3 ou de 4, e aí fica nessa. O Léo tava falando... Eu acho, Emílio, que... Fala, Léo. Sim, pode falar. Eu ia te chamar agora. Não, pode falar. Não, pode falar. Ah, tá. Não, eu ia falar. Vai, fala. Tá parecendo Chaves isso aqui. Vai lá. Eu ia te perguntar sobre aquela questão das comparações. Você falou de comparação, que não gosta de fazer comparações de épocas diferentes. E eu queria agora fazer uma comparação dessa época, de jogadores da mesma época. E aí eu queria saber de vocês, Messi ou Cristiano Ronaldo, e por quê? Messi. Olha, isso Messi. Aí eu não... Sem pestanejar. Sem pestanejar. Isso pra mim nem dúvida assim, sem dúvida. Ele é muito bom. Simplesmente porque eu não consigo ver uma qualidade que o Cristiano tenha que Messi não tem. Acho que talvez o único critério seria cabeceio. Acho que é a única... Não, o único critério. Mas aí não sei, aí seria recurso, né? Recurso, tá. Mas nenhuma cabeçada de Cristiano Ronaldo, por exemplo, é mais bonito que o gol de Messi contra o Arsenal no final de 2009, para mim. Contra o Man. Assim, aquela cabeçada sobre o Van der Sar, né? Mas eu também acho que o Messi é superior em todos. A bola vem mais alta que ele. Ele é realmente muito, muito bom. Acho que como armador, ele é um cara também que teve várias fases, né? Ele começa como ponta, ali com o Rijkaard, depois ele vai para falso 9 com o Guardiola, e ele vai modificando sempre, mas ele é sempre o maior goleador e o maior assistente do time. Sim. Então é isso, ele participa muito mais do jogo que o Cristiano. Entendeu? Influencia. Cristiano é o cara da última bola. Sim, Messi é o cara que vai pegar a bola no meio campo e não poucas vezes ele pega a bola no meio campo e termina dentro do gol. Foram não poucos gols do Messi dessa maneira. Sim, com certeza. Então, assim, é um cara que... Tem certos jogadores, Emílio, que eu paro para assistir o jogo de determinada equipe só por causa de um cara. Eu vou dar um exemplo aqui do passado de um cara que jogou no seu time, Emílio, mas que fez muito sucesso no Corinthians, que é o time que eu mais odeio na terra. Me desculpa, Roberto, aí. Você lembra de um campista chamado Souza, camisa 10, canhoto? Souza do Corinthians e do São Paulo. Eu era apaixonado pelo futebol desse cara. E assim, eu meio, como eu sou canhoto também, eu meio que tentava imitar assim, o jeito dele jogar, sabe? É curioso isso. Então assim, eu parava só pra ver o cara jogar, entende? Podia ser os Pereba do São Paulo, mas se o Souza tivesse titular, eu parava pra ver jogar. Eu ia assistir. Mesmo o jogo do Corinthians, eu parava pra ver. Então assim,
Cristiano, ele não é um cara que eu pare, sabe, não é que eu tenho nada contra ele, mas simplesmente eu não consigo parar somente para ver ele jogar. Ele simplesmente não me enche os olhos. Eu acho que a palavra é essa. Como um Messi me enche, como o Iniesta me enche os olhos, entendeu? Como o Paul Pogba me enche os olhos, apesar dele ser, eu acho ele subvalorizado aí, mas é um craque para mim. Enfim, tem certos jogadores que, então, o Cristiano é isso, eu não consigo ter essa mesma simpatia. Eu acho que o Augusto está odiando ouvir isso, mas desculpa, cara. Não, tem alguns dos comentários falando aí que Cristiano Ronaldo fez gol de bicicleta em final da Champions, que ele é mais decisivo em finais, ganhou títulos com a seleção de Portugal, como a Eurocopa, e o Messi não venceu com a Argentina. Geralmente há essa comparação. Mas o Roberto ele falou algo interessante aí no chat. Ele disse que a diferença entre eles é a magia, é a beleza. A magia. A beleza, a estética. É algo que o Emílio comenta no livro, quando vai falar do Guardiola, né, Emílio? Que é o cara que, mesmo, sei lá, Guardiola tem 15 anos como técnico, quase 15 anos como técnico, mas tem 3 Champions só. Sim. Para um cara da magnitude dele é pouco, né? Relativamente pouco, sim, mas a filosofia dele é fazer o futebol bonito, né? Essa escola lá que vem desde a escola holandesa ali, né, Emílio? Um pouco. Sim. Essa coisa, essa influência do Brasil também. Enfim. Isso torna o futebol bom para cristão, né, Emílio? Não é só aquilo que dá resultado, não é só aquilo que é visível do ponto de vista exterior, mas há uma estética envolvida, há uma beleza, há um prazer, há um deleite. Eu acho que há um deleite na coisa bem feita, independente do resultado, né? Eu acho que isso remete à própria forma que Deus cria o mundo. Deus não faz um mundo apenas pragmático ou utilitário. Deus faz um mundo cheio de diversidade, não necessariamente frutífero, mas só pela beleza da diversidade mesmo. Seja na quantidade enorme de animais, de aves, de frutas, de tudo mais que Deus faz. Precisava de tudo isso de fruta para nossa nutrição, não podia ter duas. Duas resolveriam, mas Deus é pródigo na sua criatividade, nesse esplendor criativo. E eu acho que a gente, nas nossas criações como esportes, né, as nossas subcriações, usando a terminologia do Tolkien, nós também imitamos a Deus ao botar esse tipo de prodigalidade nas coisas. Por isso que a gente gosta, como você mencionou muito bem, a seleção de 82, ela é celebrada mais do que, tendo perdido, mas ela é celebrada mais do que a que ganhou, né? Mesma coisa, você mencionou o Guardiola, ele perdeu essa última final do Champions, a gente não sabe se ele vai voltar a ganhar. Mas ele é um técnico que é celebrado mais do que muitos caras aí, até o próprio Mourinho, que ganhou duas, que ganhou com o Porto, ganhou com a Inter, mas que nunca foi amado como o próprio Guardiola continua sendo. Verdade. Acaba de me ocorrer um insight aqui, se vocês me permitem. À vontade. E como que também assim, a gente consegue ver assim, como alguns fatos curiosos do futebol, eles parecem que imitam certas histórias da Bíblia, né? E aqui me vem à mente Ronaldinho Gaúcho, bruxo. O cara da família no futebol era para ser o irmão dele, né, o mais velho. Sim, sim. Mas o escolhido foi o caçula, foi o mais moço. O improvável, né? Foi o cara que... É um improvável, o cara que numa foto lá... É uma foto bem conhecida essa do Ronaldinho, ele sem camisa, só com um shortinho, um moleque jogando bola. Cara, o moleque, a perna dele se dividia em 3 partes. Era canela em cima, joelho e canela de novo embaixo. Duas canelas, né? De tão magro que ele é. O cara tinha 2 canelas. O joelho dele era tamanho de uma melancia. Todo desengonçado. E o craque foi o craque improvável. Mas é curioso que o próprio irmão dele, né? Mesmo em entrevistas da época, ele diz, olha, eu sou jogador profissional do Grêmio, mas o craque da família é o meu irmão. E, cara, é emocionante como a gente vê assim, a história como ela vira, né? Como que o cara se torna um protagonista improvável. Maravilhoso. Digamos o Davi, acho que são alguns temas, né? São temas
bíblicos e que são amados pela humanidade em geral. A virada improvável, né, o enganador que é enganado, o herói improvável. São muitas as coisas que aparecem, são temas bíblicos, que aparecem na literatura, que aparecem nas histórias esportivas que a gente cria e consome e assim por diante. São algumas coisas que estão assim no coração humano de forma ampla, né? E internacional. Algumas histórias são bem emocionantes. A história do Lukaku, por exemplo, Sim. É impossível não chorar com a história do Lukaku. Sim, é muito E legal. assim, a maneira como ele escreve, ele parece um romancista escrevendo a história. Rapaz. Sim, não sei se ele tem eu lembro de um talento texto que ele literário. escreveu, né, na última Copa. Isso, Coisa é o The linda Players mesmo. Tribune, se eu não me engano, o nome do site. É esse texto mesmo que eu tô falando. Coisa Assim, é bem uma coisa escrita, incrível. né? Incrível. Não, e ele cresceu muito como jogador depois que saiu da Inglaterra. Esses 2 últimos anos na Inter é porque o campeonato italiano está meio embaixo aqui no Brasil, a gente não acompanha tanto. Mas o que ele jogou muito nesses anos na Inter, a soma de gols e assistências dele, de participação em jogos, e ele vem forte aí para Euro também. Ele lembra muito o Adriano Sim. Imperador, né, nos melhores momentos dele, né? Sim, um tipo de O Adriano, força, né? Sim. Força, o chute forte, habilidade também, ele conseguia Eu tenho juntar muitas tudo. boas lembranças do Lukaku, não. Ele me deixou traumatizado na última Copa, mas... É porque você estava torcendo para o Brasil. Para quem estava torcendo para a Bélgica, a gente achou de É boa. verdade. A Bélgica Mesma coisa em mais 98. 98 foi o dia que eu mais chorei com futebol. Foi 98. E um outro dia que eu muito chorei com futebol foi Vasco Palmeiras em 2000. Que o Vasco virou com 3 gols de Romário e um de Juninho Paulista. Esse dia aí... Mas 98, cara, foi a primeira frustração assim, da minha infância em relação ao futebol. Eu tinha 13 anos quando o Brasil perdeu a Copa. E desde então Zidane, ele se tornou... Eu costumo dizer que enquanto o Messi não parar de jogar, Zidane foi o melhor jogador que eu já vi, o maior que eu já vi. E naquele dia Zidane te acordou para Emílio é Maradona, né? Não, Messi, acho que Messi. Não, o curioso, Emílio, é que o Zidane ele jogou 2 jogos na fase de grupos, né? Foi expulso, ficou suspenso, torce para a França se classificar, e ele voltou nas semifinais apenas. Sim, Então, ele o cara jogou 4 jogos né? e foi um dos melhores da Copa. Sim, foi o cara da equipe. Enfim, e ele jogou ainda mais daí na Euro seguinte, né? Na Euro de 2000 ele arrebentou. Sim. Verdade, jogou demais. Aproveitando esse mote do Léo e vendo aqui a hora também, eu queria fechar com... O papo tá sensacional. Eu tô aqui desfrutando aqui do papo e lembrando aqui de momentos especiais que eu tive de futebol, mas a hora tá avançando também. Mas eu queria fazer algumas perguntas para vocês, papum, assim, para vocês responderem. O Léo me sugeriu algumas aqui e eu vou começar com a que ele me sugeriu. E a primeira queria que vocês citassem 3 jogadores que vocês gostariam de abraçar. Não é apenas conhecer, mas abraçar. Vai lá, Emílio. Iniesta, Miller. Queria muito conhecer o Miller, que foi jogador Miller do São Paulo. Né? Miller de São Paulo de seleção brasileira. Sim. Sempre tive um carinho muito grande por ele. Aliás, toda aquela turma daquele ano, o Silas, também irmão nosso na fé, né? O Silas, um cara sensacional, foi treinador na Argentina também, um cara assim, espetacular. Um cara que eu queria muito conhecer. E Iniesta... São Paulo era a base da seleção, né? São Paulo era a base da seleção. São Paulo era a base da seleção de 86, com certeza. Raí, Cafu, Miller, Careca. Tinha muita gente. E outros também, Alemão. Oscar Zete. Zete mais pra frente, Gilmar foi goleiro de seleção também. Sim. Tô pensando no terceiro. Vamos lá, Léo. Não, tu falou Iniesta, Miller, quem é outro? Eu acho que o Careca é um cara que eu queria conhecer. Careca foi meu grande herói esportivo aí da infância. Tanto nos tempos do São Paulo e seleção brasileira, como depois quando ele foi jogar no Napoli. Né, que os Garófolos vêm de Napoli. Com Maradona, né? Ainda tem esse detalhe bacana aí. A família Garófalo ela é originária dali de Nápoles. Então quando o Careca foi pra lá, ainda foi super legal esse negócio. Ele com o Maradona lá arrebentando.
um time que nunca tinha chegado longe, de repente se torna campeão da Itália, vencendo o poderoso Milan, a poderosa Juventus e tudo mais. Então, Careca é outro. Bacana. Você, Léo? Eu vou começar com Ronaldo Fenômeno. E sem sombra de dúvida foi o maior centroavante que eu já vi. Assim, eu poderia citar o Bruxo, mas o Bruxo é um cara com quem eu queria bater uma pelada. Eu queria passar uma tarde jogando bola com ele, cara. Só pra divertir. Eu poderia citar o Messi, poderia citar Zidane, mas eu vou citar aqui jogadores que, assim, fazem parte da minha memória afetiva, né? Então, Ronaldo. O outro não poderia deixar de ser Romário, que foi o cara da Copa da minha infância. Era o cara de quem mais Galvão gritou gol, né? Pelo menos da parte do Brasil. E toda vez que eu coloco algum tape para ver, eu me emociono, eu choro, porque, enfim, cara, foi ali que eu nasci pro futebol, né? Eu não sei aí, Emílio, em Brasília, não sei em João Pessoa, mas nesse dia, na final da Copa de 94, choveu muito aqui em Recife. E foi uma festa, era tudo que nós queríamos. Chuva então, no final da Copa, bate o pé de pênalti e a gente vai brincar na chuva, jogar bola na chuva. E Romário é um cara que eu queria encontrar um dia Romário na rua. Baixinho, se você ver essa live aqui, queria encontrar Romário na rua um dia e dar um abraço e agradecer por aquele título, cara. O outro cara. Outro cara que eu vou citar não é jogador. Pode ser? Pode. Porque teria tantos para citar. Outro cara que eu queria dar um abraço e agradecer, já que eu tô nessa vibe saudosista, é Galvão, cara. Não o Mauro Galvão, Galvão Bueno. Pela narração do cara que é impossível ver um gol hoje do Romário. Por exemplo, existem outros narradores, né? Mas para mim não tem a mesma graça. Uhum. Então, quando eu vejo os gols de 94, sem ser a narração de Galvão, assina, Romário! Vai, Romário! O gol de cabeça contra a Suécia, cara, aquilo é uma coisa sensacional. Então eu queria um dia estar na rua e topar com esses três e, cara, ia ser um abraço bastante efusivo. Legal. Nessas três personalidades aí do futebol. Massa. Segunda pergunta. O time de vocês está fechado, só tem uma vaga agora para atacante. Vocês têm que escolher entre dois jogadores que estão esperando aí vocês escolherem. Ronaldo e Romário. Quem vocês escolhem? Ronaldo. Sem titubear, viu, Emílio? Caramba. Sem titubear. Ronaldo. Olha aí. Ronaldo. Sem subestimar o Romário, mas para mim é outro nível. Para mim é outro nível de centroavante. Ronaldo também. Beleza. Qual camisa 10 favorita de vocês? Tem só Messi. mais algumas. Messi. Teu, Léo. Messi. Bacana. Eu fiquei na dúvida com o Zidane, mas Zidane era 10 na França, no Real Madrid era 5, então eu vou sair pela tangente. Na Juventus ele era 21, então sair pela tangente. Mas ele fazia um 10. Agora sim, Zidane... Agora sim, existem aqueles jogadores que eu mais tenho saudade de ver jogar. Então eu cito dois aqui. Eu tenho critérios meio curiosos, né? O melhor que eu vi jogar. Messi ainda não parou, então Zidane. Mas o cara que você queria bater bola. Por que não Zidane sem Ronaldinho? Enfim, eu tenho. Os dois caras que eu tenho mais saudade de ver jogar é Zidane e Ronaldinho Gaúcho em alto nível. Ronaldinho Gaúcho em alto nível era muito especial. É o meu jogador Ronaldinho Gaúcho favorito. em 2005, 2006 era muito legal de ver. Ronaldinho foi que me encantou assim na época da infância, pré-adolescência ali. É o meu favorito de todos os tempos. Eu acho que nenhum jogador eu vou gostar mais do que Ronaldinho. Messi foi mais vitorioso, eu sou muito fã de Messi, mas Ronaldinho sem dúvida é o meu favorito. E assim,
Quando esses caras morrerem, cara, eu não sei o que vai ser de mim, viu? Calma, Léo. Esses caras aí, olha, espero que vivam bastante ainda. Qual a partida mais especial, partida de futebol mais especial que vocês assistiram na vida? O que mais marcou vocês? São Paulo 3, Cara, Guarani 3, final do Campeonato Brasileiro de 86. Disputa de pênaltis. Palmeiras, Legal. cara, eu tenho duas aí, cara. Assim, vou falar de time, né? Seleção é meio óbvio, são as finais já de Copa. De time, eu poderia citar pelo menos duas partidas. O título do Sport em cima do Corinthians na Copa do Brasil. E foi especial para mim porque eu morava em São Paulo nessa época. Eu era o único torcedor do Sport, com exceção dos palmeirenses, Num raio de 200 quilômetros quadrados. no raio de 1.000 quilômetros. E assim, eu lembro até de uma ocasião que na mesma semana que o Sport foi campeão em cima do Corinthians, eu saí com a camisa do Sport na cidade e tinha uma ganguezinha assim, de bike assim na esquina e me viram e correram atrás de mim. Ainda bem que eu tava de bicicleta e consegui correr mais que eles. Então essa partida foi muito especial e uma outra foi Palmeiras e Corinthians, semifinal da Copa Libertadores da América em 99. O Palmeiras eliminou o Corinthians nos pênaltis. Lembro dessa. E foi muito especial para mim porque Marcos pegou o pênalti de Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca era o melhor cobrador de pênalti da época. E o Marcos conseguiu pegar o pênalti dele. Então, meu irmão torcia pro Corinthians, então esse dia foi um dia de uma semana inteira de zoação. Tá? Foi muito Foi a especial. porra, né? Esse jogo foi muito marcante. É. Bacana, bacana. Pra mim foi Flamengo e River 2019. Aquela virada foi absurda. Ali já tava dando como. Pra mim já tava perdido aquele jogo. Eu já tava pronto Emílio, o pra cara chorar. não cumpriu o combinado. Né? É, tudo bem, O vai. cara Já não tá cumpriu o acabando a live combinado. mesmo. Eu tinha que Dá um desconto aproveitar, pra ele. cara. Eu tinha que aproveitar essa oportunidade. Essa pergunta foi só pra falar do Flamengo agora. É. Olha aí, Amigos, ardiloso. eu agradeço muito a presença de vocês. Foi muito bacana. Gostei demais aqui, estou muito feliz e satisfeito com esse papo da gente. Muito gostoso mesmo. Obrigado pela disponibilidade de vocês, por esse momento tão agradável. A todo mundo aí também que participou no chat, muita gente aí interagindo. Queria deixar a palavra final aí de vocês. Fiquem à vontade. Foi um prazer estar com Vai lá. vocês. Sempre bom conversar sobre o jogo bonito. E é gostoso também ver perspectivas diferentes e tudo mais. E vale a pena, né? Eu acho que é dessas coisas que movem o coração de muita gente. Não é à toa que eu escrevi um livro sobre isso chamado Futebol é Bom para o Cristão. Porque eu acho que os crentes muitas vezes pensam em futebol apenas assim como é uma ponte para evangelismo, ou é um lugar para formar caráter, né? Você aprende a perder e tal. E essas coisas são verdade, mas vai tão além disso. E é muito bom conversar com gente que ama o esporte como eu amo e ressoar isso aqui entre nós. Bacana. Emílio, antes do Léo falar, mostra um pouquinho dos livros aí que você não mostrou, que você estava tão Tá. empolgado. Então, eu mostrei o do Jonathan Wilson, né? Esse aqui é muito legal. Do James Montag, que se chama Quando a Sexta-feira Chega, que é futebol na zona de guerra, é um livraço. O Simon Cooper é um escritor muito interessante, que esse aqui, futebol contra o inimigo, como o esporte mais popular do mundo começa e alimenta revoluções e mantém ditadores no poder, então meio que geopolítica e futebol. Tem esse aqui do Filippo Maria Ricci, que é Elefantes, Leões e Águias, uma jornada pelo futebol africano, que ele também vai de país em país falando do futebol. Esse livro do Jonathan Wilson, a Herança do Barcelona, também sobre tática moderna de futebol, juntando as escolas holandesa, catalã e tudo que vem com isso. Então esses são alguns dos que estão aí na minha estante, tem muito mais, isso aqui não é nem um terço. É muito livro de futebol e a gente tem visto muita coisa saindo no Brasil, a editora Grande Área e algumas outras têm publicado um material muito legal. Então acho que o brasileiro que ama tanto falar e ver futebol pode ler mais sobre futebol também.
vai ser proveitoso. Com certeza, com certeza. Obrigado, reverendo Emílio, por sua presença. É um prazer. Léo, contigo. Lembrando que Emílio, ele não somente escreveu um livro sobre futebol, mas quem lê esse livro sabe que isso aqui nada mais é do que uma fagulha da tese de doutorado que o Emílio escreveu Verdade. sobre o verdade. assunto mesmo. Deu um golpe lá no seminário reformado e fiz meu trabalho de doutorado sobre futebol. Sobre futebol. Foi um drible. Emílio, você pretende publicar isso em português? Cara, eu não sei se em português, porque talvez seja algo de um interesse muito restrito, então é muita coisa para traduzir e tal. Mas talvez fazer mais disso aqui, de fazer extratos em termos de artigos ou livros ou algo assim. E pegar o fruto daquilo ali, botando numa linguagem menos acadêmica, mais gostosa de ler, mais proveitosa ao público em geral, como é esse livrinho aqui que saiu na última Copa. Aproveitando aí as minhas palavras, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Com dois craques aí. A gente sempre conversa sobre futebol no Twitter, no WhatsApp. Mas, Emílio, tem um porém contra ti. Eu guardei essa surpresa, eu guardei essa mágoa. No seu livro, eu espero que na tese você cite, mas eu não vi uma citação de Nelson Rodrigues, cara. Meu cronista favorito sobre cara, futebol. mas tem aqui tem na orelha, bicho. Eu tô zoando. Tem na orelha, Tem. Na orelha. Tô zoando. Aqui, ó, tá aqui, ó. O mal da literatura brasileira é que nenhum escritor sabe bater um escanteio. Nelson Rodrigues. Nenhum escritor sabe na bater verdade, um escanteio. E Léo, vocês não vão acreditar em mim, mas eu vou falar. Cara, eu sou muito bom de escanteio. Dos dois lados. meu. Seja no da curva natural, seja no de 3 dedos do outro lado, do lado inverso. Cara, eu sou bom de cobrar escanteio, bicho. Será que um dia a gente vai ver isso? Talvez, quem sabe. Próxima vez que eu for a Recife, quem sabe. Por que não, né? A gente chama na Olha aí, pra dirigir até Recife. Eu vou tranquilo, vou pertinho aqui do lado. Tranquilo, tá fácil. Natan já tá com o ombro no lugar, então. Já. Já tá com o lugar pronto. Eu vou para a Semana Teológica do Seminário Presbiteriano do Norte, aí, esse segundo semestre. Quem sabe a gente não joga um futebol aí. Eu não sabia dessa. Spoiler. Ninguém me contou esse spoiler. Nossa, vamos marcar. Terminamos de aceitar os detalhes desses dias aí. Lá no SPN, Semana Teológica. Legal demais. Bem pertinho da casa. É 1,5 quilômetro da minha casa. Coisa boa. Legal. É um pulo de casa. Que bom. Mas, concluindo, foi muito bom esse papo. Assim, eu recomendo ao pessoal que está assistindo a live que leia o livro do Emílio, porque, de fato, dá uma perspectiva bem interessante do que o esporte pode representar para um cristão, dos elementos de contato entre o esporte e o cristianismo, né, de modo geral. E também, Emílio, e Natan, porque, como eu costumo dizer, a gente que gosta dessa coisa da escrita, né, do texto, quando a gente lê uma crônica esportiva bem feita, parece que o esporte ele tem uma vida, a vida do esporte fica mais brilhante. Né? Então, como eu costumo dizer, o gol de Jairzinho em 70 contra a Inglaterra, aquele 1-0. Uma coisa é você ver o vídeo, né, mudo, por exemplo. Outra coisa é você ver Nelson escrevendo uma crônica, escrevendo aquele gol. Como o gol se torna mais bonito com o texto. E eu dizia algo para Natan, que hoje em dia a gente tem YouTube, então você coloca lá os skills, né, de um jogador, vê os lances, o cara se aposentou há 20 anos e você nunca ouviu o cara jogar, mas você vê os skills, como o fulano jogava. Eu acho que isso é meio enganoso, essa questão, porque a gente quando não acompanha o jogador no texto, né, e vê só os lances, meio que esfacelar o que foi um craque, né? Então, eu recomendo, né, todos que estão assistindo a live, aproveitem, né, os craques que nós ainda podemos ver, porque um dia eles vão parar de jogar e toda aposentadoria é muito dolorosa. Eu lembro, não sei se o Emílio aconteceu isso ou o Natan, mas quando o Ronaldo se aposentou, acho que em 2010, quando ele anunciou a aposentadoria, cara, eu lembro que eu chorei, entendeu? Eu sou muito chorão, vocês já perceberam. Porque eu
lá do Ronaldo de 2002, que fez 2 gols na final da Copa, né? Contra a Alemanha, um cara que vinha de se recuperando de uma lesão seríssima no joelho. Então, tudo isso vem à mente. Então, assim, e de fato a gente apreciar o esporte pensando uma cosmovisão cristã. Eu acho que esse é um grande desafio e a gente vai ver que é muito mais gostoso quando a gente faz esse exercício. Então, agradeço aí o convite, Natan, e a parceria com a Emília aí pra gente, que possibilitou essa live legal sobre futebol. Poxa. E vamos torcer pela nossa seleção ou por Messi, para ele enfim ter um título com a nossa seleção. Vamos ver o que Acho que eu estou dividido. Eu não consigo torcer contra o Brasil. É difícil. Eu também não. Mas confesso que nessa eu estou dividido. Mas eu vou queria ver, ver o Messi vou focar campeão nela. também. O Messi ganhou já, né? O povo povo fala que o Messi nunca ganhou com a Argentina, ganhou campeão olímpico, né? Que foi o título que o Uma Neymar seleção ganhou com o principal. Brasil e foi toda aquela celebração de finalmente vencemos a medalha de ouro. Pois é, né? Ganhou, sim. Verdade. Bom, eu é que Mas sou vamos lá. grato, na verdade, a vocês dois. A quem está assistindo aí, sabem que esses dois são referências para mim na escrita, tá bom? Quando eu conheci o livro do Emílio, minha esposa, na época namorada, me deu ele de presente, eu fiquei vibrando, assim, porque eu fiz também, e eu vi que ele tinha feito doutorado falando sobre futebol. O meu trabalho de conclusão de curso também em jornalismo foi alguma coisa sobre futebol também. Eu queria meter futebol ali no meio também. O meu também, meu curso meu TCC de jornalismo foi sobre futebol também. Que massa. Eu fiquei super empolgado. E o Léo depois eu conheci através das redes sociais e os textos dele no Medium, as crônicas escolares do Léo, maravilhosas. São ótimos. Super divertidas. Tinha que virar livro esse negócio aí. Com certeza. Eu tô só esperando aqui. Estão enrolando a gente. Entrem aí no Medium Spoiler. do Leonardo Bruno Galdino e vejam lá as crônicas dele. Também são sensacionais, divertidíssimas. E, enfim, para mim foi maravilhoso e eu agradeço demais a esses dois craques da bola e das letras. Espero que tenhamos outros momentos como esse aí, maravilhosos. Valeu, gente. Se Deus quiser. Foi um prazer. Quem sabe assistir uma partida de futebol juntos. Opa, Pronto. com certeza. Vou jogar uma. Vou jogar. Seria bacana. Gente, obrigado. Boa noite. Valeu a todo mundo que tá Valeu, assistindo. gente. Boa noite. Falou. Abraço para vocês. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu.